E aí pessoal, tudo bem? Essa semana vamos falar um tema muito interessante, o mundo do trabalho. E também vamos falar sobre empregabilidade. Se você fosse um empregador, você empregaria você? Vamos discutir isso e ver quais as qualidades, competências e habilidades nós temos que desenvolver para ter mais empregabilidade. E então, pessoal, vamos continuar nosso bate-papo sobre esse mundo do trabalho, essas transformações que estão ocorrendo a cada dia. Cada vez mais o mundo do trabalho vem sofrendo transformações importantes. Com as novas tecnologias, está havendo um aumento de novas especialidades e uma diminuição de empregos. Isso quer dizer que está havendo cada vez menos vagas no mercado de trabalho e somente as pessoas que estão mais preparadas e especializadas estão conseguindo entrar no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, surgem mais propostas de leis e reformas trabalhistas que diminuem o direito dos trabalhadores e empurram para o trabalho quase que informal. A falta de informação e a desmobilização da sociedade para lutar pelos seus direitos trabalhistas faz com que as empresas formem grupos políticos que irão defender os interesses dos empresários e diminuir os benefícios dos trabalhadores. Uma dessas situações é o trabalho remoto, no qual ainda não há uma legislação específica e nenhuma norma ou procedimento operacional para os trabalhadores não tenham um aumento na sua carga horária e na quantidade de trabalho a ser realizado. Conhecido também como home office, o trabalho remoto teve um grande crescimento e, com isso, a exigência de novas habilidades para os trabalhadores em diversas áreas. Uma das exigências foi a utilização da tecnologia de comunicação para a realização de trabalho à distância, de forma que vários trabalhadores tiveram que aprender a utilizar e adaptar o seu trabalho presencial de forma tecnológica, adotando novos padrões operacionais e novas estratégias de comunicação que antes não estavam preparados. E o resultado foi que os profissionais foram pegos de surpresa com essas novidades e aqueles que não conseguiram se adaptar com facilidade acabaram com problemas relacionados a equilíbrio emocional e saúde mental. É preciso ter mais atenção no que se refere às novas modalidades de trabalho e às mudanças que ocorrem nos processos que afetam o ritmo e a saúde mental dos trabalhadores. Não é possível que as relações de trabalho continuem de forma tradicional, mas também não é possível que essas mudanças façam que o trabalhador saia perdendo. Por isso, é importante ficarmos ligados, observando essas transformações e não se sentir manipulado pelo sistema apenas para atender os desejos dos empregadores. E você, como é que você está na situação? Como é que você se vê nesse mundo do trabalho? Como é que você está se preparando para esses novos desafios? E então, pessoal, é impossível a gente falar do mundo do trabalho, né, dessas transformações, da tecnologia e tudo mais, e não falar do ODS 8, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, né, essa campanha da ONU no Brasil e no mundo, trazendo essa ideia do ODS 8. E o que é o ODS 8? É trabalho decente e crescimento econômico, né? E a principal ideia é promover o crescimento econômico sustentado, certo? Inclusivo
e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Percebe-se bem, né, nesse ponto que fala de trabalho decente para todas e todos, é que é trabalho inclusivo. Isso mesmo, é um trabalho para homens, mulheres e para toda a diversidade de gênero, certo? Então, trabalho decente para todas e todos, principalmente isso. Então, a gente precisa fazer esse crescimento econômico sustentado. Em primeiro lugar, quando a gente fala em crescimento econômico sustentado, significa que respeita o meio ambiente e respeita o desenvolvimento social, né? Não é apenas a economia que vai desenvolver, que vai crescer, mas ela tem que promover também o crescimento da população, né? Da qualidade de vida da população, tá? E também um maior cuidado com o meio ambiente, tá certo? O emprego pleno que se fala aqui é um emprego que tem suas garantias, que tem seus direitos. A cada ano que passa, mais e mais estão fazendo regulamentos e regras para tirar o direito das pessoas, o direito dos trabalhadores. E isso a gente vai falar ainda comentar muito, e vocês vão ver na televisão muita coisa que vai estar se falando em relação a emprego pleno, tá? E trabalho decente é um trabalho que respeita os seres humanos. É um trabalho que não aceita a escravização, o trabalho compulsório, o trabalho forçado, o trabalho sem as mínimas condições, sem as mínimas condições de higiene. Entende? Então, o trabalho decente, ele tem que ser obrigatório para todos. Ninguém deve passar por uma situação de humilhação, uma situação triste de trabalhar em lugares altamente insalubres, sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção. Ninguém deve passar por isso. Então, por isso que é importante a gente falar em trabalho decente, tá? Então, eu vou no 8.2, que tem uma coisa muito interessante aqui, certo? Que tem a ver com a nossa aula. Ele fala de atingir os níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, modernização tecnológica e inovação, tá bom? Então, são esses três pontos que são muito importantes a gente ver, né? Diversificação, o trabalho diverso, né? As diversas formas de se trabalhar e de se produzir, né? Não fazer uma monocultura, por exemplo, respeitar a agricultura familiar, a policultura, enfim, né? Respeitar também o turismo local, né? Não fazer aquele turismo de massa predatório. Então, tudo isso vem dessa diversificação, modernização tecnológica e inovação, que é fantástico. Agora mesmo nós estamos passando por essa aula, e nessa aula estamos mostrando essa modernização tecnológica, né? Centenas e centenas de pessoas, né, podem assistir essa aula do seu celular, do seu tablet, do seu notebook e por aí vai, né? Então as pessoas têm mais acesso. Isso é muito bacana, muito bacana. E isso a gente vai falar cada vez mais na nossa aula, tá? E promover políticas no 8.3, promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas, médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros, né? Então, aqui já está falando coisas fantásticas. Só nessas duas metas aqui a gente já tem muita informação, tá? Então, o desenvolvimento de atividades produtivas, geração de emprego decente, né? A gente se defender contra os abusos e as explorações de empregadores, né? O empreendedorismo, vamos fazer nossos negócios, vamos botar para frente nossos negócios. Para isso a gente precisa de criatividade e inovação. Pessoal, para o mundo atual, se você não tiver criatividade e inovação, o seu negócio quebra. E uma coisa que eu vou dizer, em termos de empreendedorismo, o que aconteceu no ramo da alimentação. As lanchonetes e restaurantes, né, que tinham uma ideia de fazer
entrega a domicílio, né? Então, essas pequenas empresas que tinham uma forma de fazer entrega a domicílio, elas fizeram foi faturar cada vez mais nesse período de pandemia, nesse período das quarentenas, né? Então, elas cresceram os negócios porque elas conseguiram escoar produtos. Algumas empresas que nunca se prepararam, nunca se interessaram em fazer a entrega, né? Em fazer, usar vários aplicativos para a entrega de alimentos, elas praticamente faliram, porque elas só contavam com aquele atendimento local, né? No local mesmo de trabalho, dentro do restaurante, dentro da lanchonete. Então elas quebraram, elas faliram, porque as pessoas não podiam mais se encontrar dentro das lanchonetes e dos restaurantes. Mas aquelas que tinham a estratégia e a criatividade de inovar os pratos, de fazer diferente, de mandar pelo WhatsApp, de colocar no Face, né? Eu recebi várias mensagens de cardápio pelo WhatsApp e eu vou dizer uma coisa, eu comprei a maioria de um período aqui que eu não cozinhava, então eu só comprava, né, pelo WhatsApp, que é mais engraçado ainda, não era nem pelos aplicativos de fast food, etc. Tá certo? Então, essas inovações, essas ideias, elas avançam muito e elas trazem a transformação e podem trazer muito dinheiro, tá? E principalmente a gente pensar aqui formalização e crescimento das micro, pequenas e médias empresas, tá? Principalmente porque nós, no caso do Brasil, é um país que as microempresas, pequenas empresas, elas não duram muito. A maioria delas quebram em menos de um ano. Isso daí é um absurdo, né? Então, muito imposto, muita burocracia, muitas taxas para pagar. Então, isso faz com que as empresas não conseguem desenvolver o seu capital, não conseguem desenvolver financeiramente, não conseguem desenvolver economicamente e elas quebram feio, tá? Então, temos que pensar formas de desenvolver essas micro, pequenas e médias empresas num país tão competitivo que é o Brasil, tá bom? Outras coisas bem legais que eu posso ir passando bem rápido aqui, tá? É alcançar o emprego pleno, decente para todos os homens e todas as mulheres, tá certo? Inclusive jovens, pessoas com deficiência e remuneração igual para o trabalho de igual valor. Aí vocês vão dizer, ah, mas isso é lógico que a gente tem que ter trabalho igual. Pessoal, no Brasil existe uma desigualdade de gênero que vocês nem imaginam. Os homens ganham melhor do que as mulheres. Muitas empresas preferem contratar homens do que mulheres, tá? Uma série de preconceitos. Pessoas com deficiência têm uma dificuldade muito, apesar de todas as leis, de todo incentivo, tem empresa que faz de tudo para não contratar pessoa com deficiência. Tá? Tem empresa racista que não quer contratar pessoas negras. Então, pessoal, a gente precisa evoluir muito. Esse país precisa evoluir muito, mas muito, muito mesmo, porque uma situação dessa é inaceitável. A gente acha que é a coisa mais simples do mundo, lógico, que tanto homem como mulher tem que ter direitos iguais. Isso na teoria, porque na prática não está funcionando. E alguns países que não querem assinar esse acordo com a ONU, né, que acham que a ONU vai invadir, que a ONU vai tomar conta do país, que a ONU quer isso, quer aquilo, querem fazer a maior confusão, porque tem uma história de soberania nacional, então ninguém pode mexer com esse país, porque esse país é nosso, pátria amada, e fica aquela doidice, tá? Então tem que entender que melhorar emprego decente para homens e mulheres é independente de ONU, é independente de qualquer coisa, é justiça, pessoal, é justiça, tá? Agora, as pessoas que têm uma mentalidade muito atrasada ainda pensam nessa questão de divisão entre homens e mulheres, de homem azul e mulher cor-de-rosa, entende? Então ainda tem gente com esse pensamento muito atrasado que está querendo voltar esse pensamento para o nosso país e a gente continuar nessa burrice mental. Me desculpe, mas não tem como escapar disso não, entendeu? Eu tenho que falar mesmo, já falei, tá? Então outra coisa que a gente tem que
reduzir, ó, jovens sem emprego, educação ou formação. Professor, o que tem de importante nessa meta aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Principalmente, pessoal, garantir empregos para a juventude. Se a juventude não tem acesso para um emprego decente, conseguir trabalhar, conseguir sustentar sua família, conseguir comprar suas coisas, ir para casa de praia, né? Passear, viajar para as Europa, se a juventude não tem essas oportunidades, ela vai ter a força, meu filho, ela vai roubar, vai matar, vai fazer o escambau. E aí quem é que vai segurar essa juventude, né? Então, educação, formação, se a gente não tiver escolas com qualidade, mas não é escola de qualidade de nota, não. É escola de qualidade dos alunos gostarem de estudar na escola, entende? De gostarem de aprender nessa escola, de gostarem de descobrir as coisas na escola. Não é só uma escola para passar o dia, almoçar, merendar e acabou. Não, é uma escola de vida, é uma escola de vida. Então, se não tiver esse tipo de escola, se ainda continuar aquelas escolas com ensino tradicional, com os alunos olhando para o quadro, o professor falando, 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 e todo mundo dormindo, babando na carteira, meu filho, não desenvolve. A gente faz de conta que ensina, os alunos fazem de conta que aprendem, e eles fazem de conta que estão sabendo, e aí a confusão, aí começa a bagunça nessa sociedade. Não tem como a gente evoluir na sociedade se a gente continuar desse jeito, né? Nesse atraso, tá? Tem muitos outros pontos aqui muito legais para conversar, mas esse aqui também eu vou puxar, tem ali falando sobre a escravidão e tudo mais, mas eu vou falar sobre direitos trabalhistas, ambiente de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. Gente, a gente tem que, pelo menos, se vai trabalhar, que pelo menos trabalhe num lugar bom, um trabalho decente, né? Um ambiente seguro, né? Mas não um ambiente que cause malefício à saúde do trabalhador. Né? Tem que ter consciência com os trabalhadores, tá? Então, proteger os direitos trabalhistas também são os direitos que a gente conquistou com muita luta, muita reivindicação, muita quebra de braço, tá certo? Mas nos últimos tempos a gente está começando a perder tudinho, meu filho. Tudo, tudo, tudo. Inclusive a carteira de trabalho, que foi uma luta a gente ter direito à carteira de trabalho para a formalização do trabalho, agora estão dispensando tudo, não tem mais contrato, demite a qualquer hora, certo? Quem não tiver essa carteirinha, meu filho, vai rodar, é por aí que vai. Além do mais, os trabalhadores que têm que fazer um microempresário individual para trabalhar para uma empresa que ela passa 3 meses e põe para fora. Então, meu filho, não adianta muito, tá certo? Você passa 3 meses com dinheiro e depois vai ter que ir de novo procurar outra empresa e com detalhe, né? Que você não tem seguro-desemprego. Essa é a pior história, tá bom? Então, como vocês podem ver, né? Tem muita coisa que pode ser discutida, isso daí daria horas e horas de discussão, tá bom? De debate. No 8.b, aqui, ó, que eu quero dizer também, que eu acho muito bacana isso aqui, né? É desenvolver uma estratégia operacional, né? De emprego de jovens, ou seja, que tem um pacto no mundo que garanta emprego e renda para os jovens, né? Que tem programas de desenvolvimento para os jovens, bolsa de estudo, bolsa de trabalho, bolsa de pesquisa, entendeu? Que esses jovens sejam preparados para o mercado de trabalho, né? Então, como vocês viram, pessoal, esse ODS 8 ele é muito importante para o nosso desenvolvimento. É um ODS que quer garantir o futuro de todos nós, né? Uma qualidade de vida melhor. Nós merecemos ter acesso a um trabalho decente.